Beleza. Eu já mostrei o Don'tpad para vocês, não foi? Don'tpad, a gente coloca don'tpad.com e aí coloca o nome que quiser na frente e cria um bloco de texto compartilhado. Então, eu vou reaproveitar um animal com B, baleia, que eu usei mais passado, a baleia. Então, no don'tpad.com/baleia, o que você escrever aí vai vir para cá. Não escreva besteira, por favor, tenha mais que 12 anos. Então, o que vocês podem fazer? Se vocês fizerem algum projeto legal lá no P5 Online, lá no P5JS, vocês podem pegar o link do projeto. Por exemplo, um dos meninos criou esse daqui. Deixa eu ver se eu mostro. Um bem legalzinho. Aí ele pega o link que ele gera. Deixa eu pegar aqui para mais sketches. E aí você pega aí o que você... Isso daqui, ele gera um link, tá vendo ali em cima o linkzinho? Esse link é um link público. Qualquer pessoa que tiver o link pode rodar o seu código. Ele não vai poder alterar o seu código, mas ele pode copiar e rodar. Então você pode vir para cá e clicar nesse daqui, abra um projetinho do coleguinha para vocês verem. Ixi. Deu conflito aqui, duas pessoas escreveram ao mesmo tempo. don'tpad.com/baleia. Aí vocês podem compartilhar o código. Então esse aqui foi um que foi feito pelo coleguinha. Bota lá na baleia para a gente ver. O que? O don'tpad.com? Quando é só você colocar don'tpad.com/baleia. E aí você vai cair nesse bloco de texto que é compartilhado. Então, cuidado para não apagar as coisas dos colegas. E aí, esse link do P5 Online que você fez e salvou, ele é um link público. Então, vamos abrir aqui o do João Vitor Girão. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver o que é que faz aqui. Olha que legal. Tu gera um número aleatório no meio e faz uma linha para ele e uma linha para o fim, né? Muito legal, cara. Que bonito. Deixa eu ver aqui o do Cauã Costa. Pareceu com esse. Não, é Don'tpad, é com A. Com A, né? É. Eu botei com A e não deu certo. Vamos apagar isso aqui tudinho. Don'tpad com A.com/baleia. Isso é legal, você quer mandar qualquer coisa para os alunos de forma rápida, você cola aí e eles já podem ver, entendeu? E aí, por exemplo, se você escrever aí, ó. Eu sou avô, é top. Aí demora um pouquinho, mas ele já vem aqui. Tá vendo? Aí já compartilha. Legal? Como é que gera o link? Tá, como é que você gera o link para compartilhar? Quando você faz um projeto qualquer, um novo projeto, e você salva esse projeto, background random 255, random 255, random 255. Fiz um projeto novo. Na hora que eu salvar esse projeto novo, eu posso dar um nome para ele. Então, eu vou chamar esse daqui de loucura. E eu posso salvar esse projeto. Na hora que eu salvo, ele vai gerar esse link para mim. Se qualquer pessoa abrir esse link, vai ter acesso ao código que eu acabei de enviar. Ixi, não. Eu alterei o teu? Não, né? Cadê o Cauã? Cauã, alterei teu código? Não, né? Então foi só um erro aqui de login. Porque eu estou no teu perfil. Pronto. Agora tá certo. Você salva no seu perfil e aí pronto, agora tá certo. Agora ele criou um link certinho. E aí esse link
qualquer pessoa que acessar vai ver o que eu salvei. Entendeu? Esse link aqui, aí você tem acesso. Então você tem que estar logado e você tem que lembrar de salvar. Se você esquecer de criar um novo arquivo, novo, e simplesmente continuar mexendo aqui, aí você vai substituir o conteúdo que você tinha. Tudo bem? Alguém fez alguma outra coisa aqui para a gente poder ver? Araújo, bora ver o que você fez de legal, Araújo. Ops, perdão. É para abrir aqui. Olha que legal, a teia da aranha. Muito bonito, cara. Tem inspiração poética aqui? Ou não? É só o desenho que deu vontade? Ah, legal, muito legal. Muito bonito. Mais alguém quer mostrar seu trabalho? Pronto. Então vamos sequência. Vamos pegar um dos meninos que eu achei muito legal e simples. O legal é aquele que é bonito e é fácil de fazer. E vamos começar treinando. Oi. Eu não fiz. Eu queria fazer isso, mas eu precisei que eu achei alguém que fez, que é muito massa. Qual? Bota lá. Eu mandei quem fez, mas é muito massa. Cadê o nome? Tá, vai aparecer aqui no final? Não, vou deixar não. Pronto. Eu vi fazer play, mas não tive coragem. Ah, muito legal. É porque conforme o mouse mexe, aí ele vai mudando o padrão de cores. Muito bonitinho, muito bonitinho. O código nem é tão grande assim, muito bonitinho. Ok? Então a gente vai fazer esse daqui. Esse daqui. E ele é bem mais fácil do que parece. Nosso objetivo, primeiro, vai ser tentar entender o que é que está acontecendo e depois a gente vai para o código. Primeiro é a parte de decodificação. O que é? Vou botar assim que aí dá. O que é que está acontecendo nesse projeto? Bora lá. Tem linhas. Começamos bem, né? 5% da resposta. Ele tem da linha do centro. Então, todas as linhas saem do centro, todas, ou saem ou vão para o centro. Depende do seu, sua percepção. Todas elas vão para o centro. E o que é que eu tenho de comum entre as linhas da mesma cor? Elas vão para um lado do quadrado. Então, aqui eu vou ter 8 comandos nessa construção. O primeiro seria, coloque a tinta de azul, mude a cor para azul. O segundo seria, faça uma linha do meio para a borda. Aí, próximo comando, mude a cor para vermelho. Faça uma linha do meio para o topo. E depois, mude a cor para amarelo. Faça a linha do meio para a outra borda. E aí o quarto é mude a cor para verde e faça uma linha para cá. E aí a gente tem duas ideias compactadas aqui. Primeiro, que a tua linha ela não é só vermelho, porque senão ela pintaria tudo e ficaria tudo vermelho. Eu tenho uma coisa que varia entre o preto e o vermelho. Tá certo? Porque a hora ele risca de preto, e aí dá essa sensação de buraco, e a hora ele risca de vermelho, mas não é sempre o mesmo tom de vermelho. A gente tem o vermelho mais claro, o vermelho mais escuro, a gente tem tons de vermelho. Então, o que a gente teria que fazer é saber gerar uma linha daqui para algum canto daqui e saber gerar tons de uma cor. Então, a gente vai começar com isso daqui. Então, vamos pensar só no vermelho. Vou apagar o resto. Vou apagar o resto e vou começar só com o vermelho. Cadê? Pronto. Então, lá no P5, lá no Program, ele normalmente usa sempre as valores absolutos, 500, 400, 200, só que a gente vai tentar pensar em termos de variável.
E aí fica muito mais fácil modificar o nosso código. Então vamos lá. Se eu quisesse, e foi o que eu pedi para vocês treinarem, desenhar uma linha do centro para aleatoriamente algum lugar do topo. Qual é a minha construção? Uma linha. Quem é o centro? A metade da largura e a metade da altura. Então eu sei de onde ela parte. Largura sobre 2 e profundidade sobre 2. Por que eu uso a ideia de profundidade e não de altura? Porque o zero é aqui em cima. E aí ele, conforme vai baixando, aumenta. Por isso que eu uso a ideia de profundidade. Ok, esse é o meio. Quem é o topo? Qual é a largura de todos os pontos do topo? É qualquer coisa entre o zero e o máximo. A largura muda. A largura desse ponto é diferente desse ponto, que é diferente desse ponto. Mas é alguma coisa entre o zero e o máximo. E aí a gente escreve isso como? Random de largura. E quem é a profundidade de todos os pontos que estão no topo? A profundidade de todos os pontos do topo é quanto? Zero. Esse tem profundidade zero, concorda? E esse também, e esse também, e esse também, e esse também. Por isso que quando eu jogo esse código, todas as linhas tocam lá em cima. Se eu jogasse uma profundidade de 10, as linhas só não chegariam na borda, ficariam todas aqui, né? Se eu profundidade de 50, também não chegaria na borda. Oi. Bota ali no Firefox, para obter essa cabeça aí. Fica traduzindo automático, você não consegue escrever, né? Ó, por que eu não estou vendo nada? Porque o fundo é preto e a linha é preta. Aí você escreve de fundo, linha preta no fundo preto e aí não vê nada. Então vamos colocar aqui a linha branca. Como é que eu faço uma linha branca? É um stroke. E a gente viu que tinha algumas opções de definir uma cor. A primeira delas seria um tom de cinza. Vou sentar aqui lá, vou puxar a cadeira. Não. É a vista de... Puxa a cadeira dele pra cá. Minha mulher minha mulher não gosta. Mas assim, a vantagem de quem tem miopia é que você é ruim de enxergar de longe, mas é bom de enxergar de perto. Então assim, Oi. Tá, eu vou dizer já, tá? A gente vai fazer as linhas. Pronto, Lavô? Então, nosso objetivo é colocar a linha branca. Para a linha branca, eu tenho três opções de cor que a gente viu. Primeira opção de cor é um número só. E quando eu coloco um número só, o que esse número representa? Só para a gente lembrar. Um tom de cinza. Um número só representa um tom de cinza. Então, 255 é o branco. 200 seria um cinza claro. 150, 100, 50 e vai ficar mais perto do preto. Então, isso aqui seria um brancão. Outra opção que eu acho que eu não sei se eu falei é colocar o nome das cores. A gente já usou o nome das cores? Não. Então, existe um punhado de cores cujos nomes têm significado, que são as cores primárias e as secundárias. Então, ele entende o que é white, ele entende o que é blue, ele entende red, magenta, ciano, ele entende as básicas e as secundárias. Então, se você quiser escolher o nome da cor, também funciona, mas tem que ser em inglês, tá? Outra coisa que ele também tem é um seletor de cores, ó. Se você clicar aqui, você pode colocar a cor que você quiser, olha que legal. Primeiro, tu coloca, um jeito fácil, né? Tu abre o texto e coloca o nome de uma cor qualquer, entendeu? Black. Aí ele vai carregar a cor e aí se você quiser você pode clicar no quadradinho e aí você vai ter o seletor de cores, ó. Assim, entendeu? Beleza, então agora tem uma linha disso. Mas faltando variável. Não, você não vai criar nenhum dos dois agora. Você vai preencher a função draw.
Porque o nosso comando vai começar apenas. Façam a linha do meio para o topo. É isso que a gente quer. Então, faça uma linha do meio para o topo. Eu vou colocar ela aqui de branco. Ou então de vermelho. Olha o que eu quiser, tá? Esse é o nosso comando. Faça uma linha do meio para o topo. Isso aqui. É porque como está muito grande, ele não parece que é o meio, né? Mas deixa eu fazer menorzinho aqui, 300 por 300. Pronto, faça uma linha do meio para o topo. A nossa cor, ela está variando ou ela é fixa? Fixa. Eu não quero que ela seja fixa, eu quero que ela seja toda de vermelho. Oi. Como assim? Funcionou o negócio. Aqui, deixa eu testar aqui o verdinho. Ah, foi? Deve ter errado as linhas ou alguma coisa. Tá? Mas vamos lá. Isso é a primeira. Isso vocês vão ter que treinar, pessoal. Eu falei semana passada, mas eu quero que vocês refaçam essa atividade, por exemplo, de hoje para amanhã. E sozinhos, sem consulta. Por quê? Porque a gente tem que calibrar o nosso cérebro a pensar em termos de posições. Isso é treino. O que é aquela ponta de lá? Isso daqui é o topo, concorda? Mas o que é a ponta de lá? Vou mudar agora para um azul. Então, meu stroke vai para azul. Vou escrever aqui um blue de cara. O que é essa porção aqui? Começa do meio, então começa igual, né? Line, largura sobre 2 e profundidade sobre 2. Mas quem é a parede de lá? Você pensa largura e profundidade. Qual é a largura de todos os pontos que estão lá? É máxima. Todos os pontos que estão do lado de lá têm a mesma largura, que é máxima. E qual é a profundidade desses pontos? É aleatório, mas de quanto a quanto? Eu quero que vá desde o começo até o... Então, eu diria que é... A largura é máxima, largura, e a profundidade seria um random de profundidade. Ou seja, a largura é sempre máxima, mas a profundidade é qualquer uma do começo ao fim. E aí, quando eu mandar rodar, eu vou ter o azulzinho. Vamos lá. Se eu não quiser que ele vá até o limite, que ele pare 10 antes e comece depois do 10, onde é que eu tenho que mudar? Eu não quero que ele pegue tudo. Eu quero que ele vá daqui, 10 pixels depois, até aqui, 10 pixels antes. Onde é que eu mudo? Aqui você diz que é qualquer valor entre 0 e máximo, random de largura. Só que você não quer mais qualquer valor entre 0 e máximo. Qual é o teu leque de valores agora? É qualquer valor entre 10 e o máximo menos 10. Se você colocar aqui 10, ele vai começar de 10 e vai até o máximo. Então você você se livrou desse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Ele não pega esse primeiro, porque ele nunca vai começar do 0 agora. E se você quiser se livrar desse pedacinho, você não vai até mais o máximo. Você vai até largura menos 10. Não era o que você queria? Que começasse em 10, você está restringindo o limite da tua aleatoriedade. Então, na hora que você fizer isso, ele vai começar a partir de 10 e vai até, no máximo, o limite menos 10. Tudo bem? Então, isso é treino. Treino. Nosso cérebro, eu vou repetir 1000 vezes, isso não é intuitivo, isso é aprendizado. Por isso que você tem que refazer. Aqui eu vou deixar uma ideia que às vezes as pessoas demoram para entender. Programação é um exercício de aquisição. E você não consegue adquirir vendo. Se você passar um mês assistindo um jogo de futebol, aquilo te qualifica a jogar melhor?
Não. Por quê? Porque o teu cérebro não sabe como chutar a bola. Tem que ir pra prática. Tem que ir para a prática. Mas pelo menos assistir te ajuda a entender o que é que são as regras do jogo. Mas é só na hora que você precisa fazer que você força o teu cérebro a procurar um caminho para resolver aquilo. Então é na hora que você sentar e tentar refazer de novo que o teu cérebro vai pensar, ué, o que é que eu coloco agora depois do rando? É 10? É 50? É menos? Entendeu? Então na hora que você tentar fazer é que o teu cérebro cria o caminho para chegar no resultado disso. Só no futebol, é assim. Futebol tem que praticar e tal. Até sentar na cadeira, tipo assim, uma época eu era muito viciado em assistir xadrez. Muito assistir xadrez direto. Eu tava assistindo, tava entendendo tudo, tudo certo. Sempre perguntando. Eu ia jogar, eu perdi. Não sabe. O teu cérebro. Eu ia prestar atenção tentando entender. Mas mesmo assim, ó, existem, por isso que eu digo que os níveis cognitivos são 3. Reconhecer o padrão é um deles. Manipular o padrão é o segundo. Entendeu? Por isso que eu digo que vocês vão ter que refazer isso aí. Eu mando esse código para vocês quando estiver pronto, tá, pessoal? Bora lá. Quero fazer agora o fundo. O que é o fundo? Isso. Ah, tá. Tem alguém que faltou a primeira ou a segunda aula aqui? Pronto. Ó. O pessoal que faltou as aulas, a aula está gravada e está no YouTube. Então, assim, é muito difícil eu, durante a corrida da aula, conseguir compensar algo que eu levei 2, 3 horas para colocar na cabeça do pessoal. Entendeu? Então, assim, aparentemente o que a gente faz aqui é bem devagarinho, né? De passinho em passinho. Só que são 2 horas que a gente vai construindo aquele castelinho de cartas, até que tudo faça sentido. Então, vocês entrem lá no Telegram, vocês olhem lá o vídeo do YouTube se vocês perderam a aula, para tudo isso daqui fazer sentido, tá? Então, vocês procurem a monitoria, mas fiquem para trás, não. Oi. Isso daqui é o símbolo de dividido, essa barrinha. Então você está dizendo que a posição de onde a linha começa é, ao invés, isso tudo aqui é largura. Isso daqui é a metade da largura. Então a posição onde a linha começa vai ser na metade da largura. Isso no X. E no Y vai ser metade da profundidade. Então, se você calcular metade da largura e metade da profundidade, todas as linhas vão começar do meio, que seria aqui. Quando tem uma variável dentro da função, Exatamente. Aí eu estou usando isso aqui para calcular aqui. Eu poderia ter feito com números, poderia, mas o que é que ia acontecer? Se eu precisasse mudar aqui de 300 para 400, todo o meu código ia quebrar. Porque eu teria que refazer todas as contas manualmente para todas as variáveis. Por isso que a gente usa variáveis. Na medida do possível, sempre variáveis. Tá vendo? Tem que fazer. Ó, tem que terminar, tá certo? Bota aqui de vermelho e botem aqui de amarelo. Porque eu vou olhar os códigos do pessoal e conversar com o pessoal que está entrando agora. Tem que fazer para baixo de vermelho e para esquerda de amarelo. Isso aqui, isso aqui eu digo, ó, o meu valor para onde ele vai é qualquer valor, entre 0 e a valor. É isso que você precisa ver. E dá uma olhada agora, entre 0 e o máximo, gera uma aleatória. Aqui na verde que é porque não é aleatório. Então, mas o MN0 vai começar. Se você não quer nada, mas vai ter 0 e esse Ainda mais porque eu sou baseado igual que está lá. você tira o 100, em vez de ser, não vai ser 0, ó. você te dá um 100, tá bom, mas é assim, né? Como eu não quero que ela comece zero, posso dizer que eu quero que agora essa presença vai. Ele está agora 40, até o máximo. Se eu mandar agora aqui, proteção mais em mim, vai começar no zero. O N, né? Mas o que ele solta é agora 50.
esses elementos. Só uma ou duas? Só uma, tá fechado. Todos os pontos, eles vão todos. Se eu colocar aqui, por exemplo, 50, aí ele não vai para uma borda da line, ele define a posição, ele tem quatro pontos. O meio, o começo é sempre o meio, e é o fundo. Então, o fim é algo de 50 no máximo, e a profundidade vai ser 50. Vai ser todos são com a profundidade 50. Já pode ver, né? Bastante o bagulho, seletor de fundo por baixo. Baixo. E aí, quem foi que caiu para a cabeça? Fala assim na passada. Também, você falou? Tem uma copiada igual. Você você mudou a cor. Pode ser. Eu acho que não dá diferença não, tá? Aí tá aí. RGB. Peraí que você não é RGB? Eu vou sair testando aqui pra ver. Cada coisinha dessa aqui faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Esses produtos aqui são uma quantidade boa. E aí, uma negócio assim, vai a outra esse valor, ele é o RGB. Eles têm valores. Vamos dar umas vezes, porque você pede assim mais. Vou fazer agora. O frame rate, não, vou fazer agora. Oi, como é que aumenta lá? Para aumentar a largura da linha, você dá um stroke weight. Stroke weight. Então, o stroke weight 2 usa 2 pixels para desenhar a linha. Stroke weight 3 pixels para desenhar a linha. Tá, como é que a gente faz esse efeito bonitinho de cores aí, ó? Então, se eu fizer isso aqui, ó, eu peço uma licença poética para situar o pessoal que está chegando agora. O que a gente está fazendo é um programa, a linguagem que a gente está usando se chama JavaScript. Isso daqui é um portal, é um site na internet que se chama p5.js.
Então, qual é a nossa ideia aqui? A gente vai escrevendo os comandos para que o computador faça o desenho que a gente está pensando, tá? Então, o stroke, foca aqui, ó, vamos fazer o efeito de desenho. O stroke define uma cor. E aí a gente pode usar os 3 parâmetros. R, G, B. Se eu colocar fixo, 25500, o R vai ser fixo. Vai ser sempre máximo. Só que eu não quero que o R seja sempre máximo. Eu quero que ele vá do preto ao máximo. Então, eu vou colocar aqui um random de 255. Porque quando isso aqui gera um número aleatório for mínimo, vai dar 0, eu vou ter uma linha preta. E quando for máximo, dá 255, eu vou ter a linha vermelhão, vermelhão. E aí agora eu tenho esse comportamento aqui de quando eu desenhar com preto, aparentemente as coisas vão apagar. Tá vendo? Ela nunca chega a ficar completa. Porque eu sempre estou escolhendo uma matiz de vermelho para poder fazer o desenho. Vocês conseguiram fazer o desenho para baixo ou não? Não deu tempo? Então, para baixo seria uma linha do meio, largura sobre 2, profundidade sobre 2. Aqui embaixo eu vou ter uma largura qualquer. Então, seria random de largura e uma profundidade sempre máxima. Ou seja, o valor máximo de profundidade. Aí eu vou ter a cozinha para baixo. Para a esquerda, eu queria fazer de amarelo. Então, stroke yellow. A linha vai ser sempre do meio. Largura sobre 2 e profundidade sobre 2. Para a ponta de cá. A ponta de cá é 0 de largura. Tudo isso aqui tem em comum que elas são coladas à borda, então a largura é 0. E a profundidade é qualquer. 0 e qualquer. Ok. Para fazer tons de vermelho, a gente já entendeu qual é o macete. Bota um 255 aqui. Então, quando for o valor mínimo, vai dar 0. Eu tenho 0, preto. E quando eu tiver máximo, eu vou ter vermelho. Só que como é que eu faço para gerar o amarelo? Se eu fizer isso daqui, ó, amarelo é vermelho com... Amarelo é vermelho com azul. R com G. Random 255. 0. Se eu fizer isso daqui, vai dar errado. Porque se eu colocar qualquer quantidade de vermelho com qualquer quantidade de azul, ora eu vou ter nada de vermelho e tudo azul, vai sair azul. Ora eu vou ter nada de azul e tudo vermelho, vai sair vermelho. E ora eu vou ter amarelos misturados. Não é isso que eu quero que seja sempre o mesmo. Ó, tá vendo que está misturado aqui, ó? Vermelho com verde, com amarelo. Então qual é a ideia? Você imagina que você tem os 3 valores, RGB. Para ter tons de amarelo, eu tenho que garantir que toda vez que o R subir, o azul suba junto. Quando o vermelho for máximo, o azul tem que ser máximo. Se o vermelho for 100, qual tem que ser o valor de azul? 100. Se o vermelho for 150, qual é o valor de azul? 150. Se eles subirem e descerem juntos, eu vou ter tons de amarelo. Como é que eu garanto que os 2 valores vão ser iguais? Eu gero o valor e coloco ele numa variável. E aí ele numa variável, eu posso utilizar o mesmo valor nos 2 lugares. O jeito que eu estou fazendo aqui, eu estou criando o valor e jogando aqui dentro. Esse random vai ser diferente desse aqui. Mas se eu gerar e guardar, é o que a gente vai fazer, ó. Vou gerar. Então, meu nome variável vai ser... Nome de variável para isso vai ser matiz. Matiz é assim que escreve? Matiz. A minha matiz da cor vai ser um random de 255. Então, com esse valor, eu vou colocar tanto no vermelho, quanto vou colocar no
azul. Então, se isso der 5, vai dar 5 aqui e 5 aqui. Eu vou ter o mesmo nível de vermelho e de azul, eu vou ter um amarelo consistente. Olha que legal. Eu tenho um amarelo consistente, porque o vermelho e o azul sempre ou sobem ou descem juntinhos. Engraçadinho, em relação à quantidade. Ele puseram para ele é do alto, mas dele para baixo. Ele está acostumado com deve ser. Só que para todos os programas de edição, esse é o padrão. Você vai para o GIMP, vai para o Photoshop, vai para o OpenGL, o padrão é esse. O 00 é nessa orelhinha. Só o plano cartesiano da matemática que é diferente. O padrão é o padrão é esse. Não é assim. Não. Esse é o padrão cartesiano. Esse é o padrão de programas de desenho. Isso não é exclusivo do P5. Isso é para todos os programas de desenho. Tá. Então, nós vamos aprender a mudar de referencial. Então, pessoal, isso daqui, mesmo que vocês entendam, que façam sentido, vocês só vão absorver quando tentarem fazer sozinhos. Então, eu quero que de hoje para amanhã, em algum momento, você pare e tente refazer essa atividade sozinho. Ok? Se você fez alguma vez na vida qualquer atividade física, você sabe que você repete a mesma coisa milhares de vezes, né? Seja karatê, boxe, judô, escambau que seja, futebol, você repete a mesma coisa milhares de vezes até aquilo se tornar automático dentro do seu cérebro. Gostaram da atividade? Bora dar sequência. Bora pro próximo. Oi. Eu vou pegar esse link aqui e vou mandar para vocês, tá? Turma quinta. Então, o link está aqui no grupo do Telegram. Tu tá no grupo do Telegram? Acho que eu te coloquei, né? Tá? Oi, tu me chamaste, foi? Abra um fan program enquanto eu vou ali atrás olhar. Para a gente dar sequência nas ideias que a gente ficar aqui. Sempre pensar, então 0, todos esses pontos, e a capacidade dele é qualquer um, 0, porque ele tirou 10 do limite, ele vai mandar até o máximo, se você estudou na relação. Nós paramos em qual atividade? Na 8, foi? Foi. Vamos para 9 aqui. Foi. Frame rate com R maiúscula. Você coloca lá no setup. Não, essa daqui a gente já viu, que é cores aleatórias. Aquele colocou as cores começando do 200 até o 256. Então nunca vai estar muito perto de 0. Cores aleatórias, sempre tons de amarelo. A 8, a 9 já foi, vamos para 10. 10 são novas funções de desenho. A gente vai aprender a fazer círculos e
retângulos, círculos e retângulos. Então aqui a gente vai conhecer 4 funções novas, tá? A primeira função é a função fill. A função stroke muda a cor do desenho, a cor do risco. E esse risco é também a cor do que é usado. Calma, pessoal. Eu estou aqui na atividade 10. Eu estou aqui na atividade 10 do Fun Program. Desenhar círculos e retângulos. Então vamos aqui, ó. Atividade 10. Bora lá. Então, o que é que eu tenho de função? Stroke você já viu. Serve para quê? Mudar a cor do pincel. Beleza? O fio, ele muda a cor do preenchimento. O que é que vai ter preenchimento? Círculos, elipses, retângulos, formas, triângulos, essas coisas têm preenchimento. Então, quando você desenha um círculo, o fio determina a cor de dentro do círculo e o stroke determina a cor da borda do círculo. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer um novo, tá? Arquivo, novo. E aí eu vou mandar desenhar uma elipse. Os 2 primeiros valores são a posição. Quem é o centro da Terra? Eu vou colocar manualmente, tá? 200, 200. E aí você pode dizer o tamanho dela, que seria, no caso, a largura. Se eu colocar uma largura 200, então ele vai estar no ponto 200, 200 de largura 200. Isso aqui é. Aqui, 200. Como a minha tela é 400, você percebe que ela ocupa metade da tela. Sim ou não? Se eu quisesse encostar ela nessa bordinha, eu tinha que desenhá-la em que posição? Não, 400 já é fora da tela. 400 é bem aqui. Ó. Se eu colocar ela no 400, 400, ela vai... Olha para onde é que ela vai, 400, 400. Lá para baixo. Se eu colocar ela no 00, para onde é que ela vai? 00 vai jogar ela aqui em cima. Ó. Bem aqui, ela estaria no 100, que é o raio dela, e 200. Se a largura dela é 200, quanto é o raio? 100. Se eu quero que ela fique tocando a borda, eu desenho ela na posição 100. Aí agora eu pergunto, onde é o ponto de referência da elipse? É no meio dela. Certo? Quando eu mando desenhar uma elipse, o primeiro ponto de referência é o meio. Como é que a gente troca a cor da borda mesmo, hein? Stroke. Então, eu vou fazer uma bordinha vermelha. Stroke red. E aí a minha bordinha vermelha. Se eu quiser uma bordinha mais grossinha, como é que eu faço? Stroke weight. Stroke weight. Fazer com 3 pixels de largura a linha. Pronto, é uma bordinha vermelhinha. Como é que eu mudo a cor de preenchimento? Fio. Então a cor de preenchimento vai com fio. Então eu vou desenhar ela de amarelo. Yellow, meu miolinho vai ser amarelo. Então agora eu tenho uma borda vermelha com um miolo amarelo. Oi. Que são o quê? Aqui da elipse, a posição e a largura. Se você quiser, você pode também passar a altura, e aí você pode controlar ela. Por exemplo, se eu quero 200 de largura e 100 de altura, ela vai ficar achatada, porque a largura é menor do que a altura. Então ela vai ficar achatadinha. Então aqui eu vou ter 200 de largura e aqui eu vou ter 100 de altura. Vamos voltar para o que era.
vocês vão ter contato com outra função que é a mesma coisa da elipse, só que ela só serve para desenhar o círculo, que é a mesma coisa. É o circle. Entendeu? Deixa eu fazer aqui no 100, 200 de tamanho 10. Eu fiz um círculo grande e no mesmo canto eu fiz um círculo pequeno. Como elas têm a mesma posição, 100, 200, elas têm o mesmo centro. Mas como a de dentro é pequenininha, aí dá para ver ela bem aqui, a de dentro. Qual é a diferença do círculo para a elipse? Nenhuma. Só que o círculo só serve para desenhar círculo. Eu não consigo amassar ele, tá certo? Então, se você for para desenhar círculo, você pode escolher qualquer uma das duas. Ok. E para desenhar um retângulo, qual é o comando? Aqui, ó. Para desenhar o retângulo, nosso comando é rect. E os parâmetros são iguais aos parâmetros do círculo. A gente vai desenhar um rect, diz aonde que ele vai começar, 100, 200, diz a largura e diz a altura. Então eu quero fazer ela de 200 por 200. E agora vai aparecer uma coisa estranha. Ué, quando eu mandei desenhar o círculo no 200, 200, o ponto de referência do círculo foi o meio. Mas quando eu mandei desenhar o retângulo no 200, 200, qual foi o ponto de referência do retângulo? A orelhinha dele. Né? A orelhinha do retângulo. Então, sempre que você mandar desenhar um círculo ou uma elipse, se você mandar desenhar no ponto 200, 200, significa que o centro dela vai estar no 200, 200. Mas quando você mandar desenhar um retângulo lá, não é o centro do retângulo, é a orelhinha do retângulo que vai estar no 200, 200. Se eu quiser que a borda do meu retângulo seja verde, aonde é que eu vou colocar esse comando? Em que linha? A linha 2. Eu tenho que colocar depois de desenhar o círculo. Porque se eu mudar a borda para verde antes de desenhar o círculo vai sair de verde. Então, depois de desenhar o círculo é que eu digo, ei, eu quero que a borda agora seja verdinha, green. E agora eu tenho um retângulo de borda verde. Se eu quiser que o miolo do retângulo seja pink, onde é que eu vou ter que mudar o miolo do retângulo para pink? Ou antes do stroke ou depois do stroke, mas eu não posso fazer antes do círculo. Porque se eu mudar para pink antes do círculo, o círculo sai pink. Eu não quero que o círculo saia pink. Eu quero que o círculo saia yellow. Mas depois de desenhar o círculo, eu posso ir lá e dizer, olha, eu quero que os preenchimentos sejam feitos de rosa. Agora o meu retângulo está de rosa. Então vamos lá. Quais foram as funções que a gente aprendeu de novas aqui? Preenchimento a gente faz com o fio. Meu fio, venha cá e me ajude. A elipse, a gente faz de elipse, de círculo, se for sempre redondo. O rect, a gente sai para desenhar um retângulo. E agora a gente vai para duas... Oi. A cor da borda é o stroke. O stroke é a cor da linha. E, pessoal, se começar a ficar fundo, vocês me lembram que eu subo mais o código, tá? Bora lá. Aí agora a gente vai para mais dois comandos. Para definir o preenchimento, a gente usa o fio. E para tirar o preenchimento, uma forma oca, a gente vai usar o no fill, sem preenchimento. Então, se você não quisesse ele de pink,
mas quisesse ele sem preenchimento, ao invés do fio, a gente usa o quê? No fio. Atenção que, normalmente, quando você usa duas palavras para o nome de uma função, o começo da próxima palavra, ele é letra maiúscula, tá certo? E você tem que respeitar isso. Então, olha aqui, ó. O stroke weight, esse H é maiúsculo, porque é o começo de uma nova palavra. No fio, esse F é maiúsculo. Se você escrever em minúsculo, por exemplo, aí ele não vai achar e ele vai dar aquele errinho de ei, eu não sei o que é no fio, tá vendo? Ó? Eu não conheço no fio, ele vai mostrar lá nos errinhos, lá embaixo. Ó, eu não sei. Toda vez que ele não acha o que você digitou, ele vai dizer que não está definido. Não está definido, provavelmente é a coisa que você digitou errado, que ele não encontrou. Aí você descobre, opa, no fio não é assim que se escreve, é com F minúsculo, F maiúsculo. Então, eu não tenho preenchimento. O que aconteceu? Ele ficou vazado. Beleza. Se eu tiro o preenchimento com no fio, como é que eu tiro a borda? No stroke. Então, se eu quisesse que o meu primeiro círculo fosse sem borda, eu vou mandar isso daqui para cá, a minha primeira, e antes dele eu vou fazer um no stroke. Então, o círculo grande agora vai ficar sem borda porque eu tirei o stroke antes de mandar desenhar. Então, eu tenho um círculo, mas eu não tenho a borda. Ué, professor, tá muito complicado isso daí. Não. É só você seguir a sequência. Número 1, qual foi o comando que a gente usou? Background. Limpou a tela toda. Número 2, mudei a cor mudei a densidade, a espessura da linha para 3. Isso aqui podia ter até vindo aqui no setup. Segundo, preenchimento amarelo, tiro borda, desenho elipse. Então eu tenho elipse amarelo e sem borda. Seria isso aqui. Depois eu faço o quê? Coloco a borda de novo e desenho um círculo. Como o fio estava amarelo, ele continua amarelo. Só que agora é amarelo com borda vermelha. A gente pode copiar aqui, tá lá. Aí a gente depois tira o preenchimento, muda a cor da borda e desenha um retângulo. Então eu tenho retângulo sem preenchimento e com borda. Então é só você seguir a sequência dos passos. Perceber que as cores, elas são persistentes. Quando você muda a cor, ela fica até você mudar de novo. Ou tirar a cor. Oi. Tá. Quando a gente... O primeiro número ele é... Não, o primeiro número é a posição. Isso é posição, posição, tamanho. A mesma coisa, posição, tamanho. Só que o padrão é que a posição do círculo seja o centro e a posição do retângulo seja a orelha. Ok? Mas bora lá. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o help. Ele sai depois da... Não. Se você colocar antes, ele vai pegar... Se você colocar antes, ele nem vai aparecer, porque eu acho que ele está sem preenchimento e sem borda. Ai, não. Ele pegou a última cor de borda. Qual foi a última cor de borda? Foi verde, porque ele chegou aqui e estava com borda verde. Entrou bem aqui desenho elipse. Como ele estava com borda verde, a elipse saiu de borda verde. O comando de cor fica até você mudar. E aí, ó, lembra que ele fica aqui, ó, o tempo todo. Executa e volta, executa e volta. Isso não é executado em cada frame. Então, quando ele chegar aqui, ele vê, opa, a linha, a borda está verde e eu estou sem preenchimento. Começou de novo. Desenho elipse.
Borda verde sem preenchimento. Ok. Vamos lá. Existe, se você está na dúvida de alguma variável, algum parâmetro, alguma coisa assim, existe um help muito bom no P5. Então você pode vir aqui no botãozinho help e pode vir aqui em referência. E aí ele vai te mostrar todas as funções do P5. Aqui, ó. Todas as funções. Aí você pode, essa que eu estou usando é o rect. Aí você procura aqui por rect. Tá aqui, ó. As primitivas de desenho 2D. Você tem o arco, a elipse, o círculo, a linha, o ponto, o rect, o square, o triangle. Tá vendo? Ó, como é que o rect funciona? Você pode clicar aqui. E ele vai te mostrar, ó. O rect funciona assim, plá, plá, plá. Aí ele vai dizer, ó. Se você quiser mudar a referência dele para deixar de ser pela orelha e ser pelo centro, o que é que você tem que usar? Rect Mode. Assim, quer dizer que eu posso mandar ele para o centro? Pode. Aí você vem aqui e qual é o comando que eu vou mandar ele desenhar a partir do centro? Rect Mode Center. Vou testar essa carniça aqui, ó. Copiei, voltei para o meu código. E como essas coisas são persistentes, vou mudar a referência do retângulo para o centro. Quando eu fizer isso, para onde é que foi o retângulo? Para cá. Eu mandei desenhar o retângulo no mesmo canto, 200, 200. Por que é que ele se mexeu? Porque antes a referência era a orelha. Então, quando eu mandava ele para 200, 200, quem é que ficava no 200, 200? Por isso ele ficava aqui. Só que com esse comando eu mandei ele para a referência ser o centro. Então agora, quando eu mandar desenhar o 200, 200, não vai ser mais a orelha que vai ficar lá, vai ser o meio. Por isso que ele subiu. Porque agora, quando eu mando desenhar no 200, 200, o meio do retângulo é o 200, 200. E aí, a referência vai te mostrar várias coisas legais. Por exemplo, uma que eu descobri sem querer e que eu nunca tinha usado. Eu fui baixando aqui, quando eu estava mostrando a referência para o pessoal, e ele começou a mostrar que existem retângulos não tão retos assim. Tá vendo? Marmota é essa. É uma retângulo com borda, como é o nome? Borda boleada. Aí se você for ler aqui, ele vai te mostrar, olha, você pode definir o quanto que cada quinazinha dele vai ser boleada. Então, legal. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Na hora de desenhar esse retângulo verde grande, eu vou mandar bolear todas as bordas, só um trisquinho. Vou mandar bolear 30 graus. E aí quando eu rodar, olha o que vai acontecer com todas as bordinhas. Mais um parâmetro. Na hora que eu botei 30, ele colocou todos eles para serem 30 graus. E o que vocês acham que vai acontecer se eu começar a aumentar esse valor? 50, vai ficar o quê? Mais boleado. Se eu continuar aumentando? 90. Mais boleado. Se eu colocar aqui 180, o que é que vai acontecer com o meu retângulo? Ele vai virar um círculo. Ele ficou tão boleado que ele virou um círculo. É um retângulo, é a bola quadrada. O povo não entende a referência, não. Já passou da referência. Ainda tá, né? Só um pouquinho, pessoal. Mas se eu falar MacGyver aqui, só a gente vai entender. Só a gente vai entender. Chuck Norris, entre outros, são coisas que já passaram. Oi. Como é que aumenta o tamanho da... Não, o tamanho da borda é o tamanho do retângulo. O que a gente está fazendo aqui é bolear o retângulo. Por exemplo, você poderia tanto definir todos eles de um bloco só, todos 30 graus, como poderia definir os 4 individualmente. Os 2 primeiros vai ser 30, 45, 0, 0, 0. Então eu só vou bolear 2 deles e os outros 2 eu não vou bolear. Tá vendo?
Bolhei o primeiro, o segundo, mas os outros dois eu não vou bolear. Isso são parâmetros extras. E eu não sabia até ir futricar lá nas referências e ver o que a função faz. Só mais tipo assim, Eu acho que ele segue essa regra, como se fosse circular, tá vendo? Se você for lá na referência, ele vai dizer qual é a sequência. Ó. O X é a posição, o Y é a posição, o W é a largura, o H é a altura, e aí ele começa. Topo esquerda, topo direita, embaixo esquerda. Então ele vai assim, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Sentido horário. Sentido horário. E aí, ó, aí ele mostra a lista dos parâmetros. Se você for desenhar um retângulo, você pode desenhar passando só o X, o Y e o W. Essa caixinha significa que esse valor é opcional. Ou seja, se você fizer só o X, o Y e o W, esse retângulo vai ser quadrado. Porque ele só vai ter uma dimensão e aí vai dobrar a dimensão. Se você quiser continuar passando parâmetros, eles têm que seguir essa ordem aqui. Acho que tá muito bom, né? Mas dá pra fazer muito fácil. Dá pra fazer qualquer coisa. Não, eu sei, assim, muito fácil. Não. Tem que desenhar. Não. É assim. Tem que... As coisas são fáceis na medida de que você sabe o que precisa para realizá-las. É que nem se eu perguntasse, será que fazer uma estrelinha é fácil? Eu acho fácil. Entendeu? Será que andar de bicicleta é fácil? Eu acho trivial. Mas por quê? Porque eu tive o treino para realizar aquilo. Entendeu? Porque se eu coloco para fazer um cubo, vocês que nem pegaram a ideia do que é X e Y, e eu mesmo usei na história, eu não sei nem o que é que aborda. O cara já está falando em profundidade. Eu sou... Independentemente da e o mais da É a ordem das coisas. Porque ele é persistente. Tem alguns comandos que a ordem importa, parece que outro sai a ordem. É porque, por exemplo, o fio ele só é alterado por outro comando de fio. Então, se você dá um comando de fio para vermelho, aquilo vai ficar de vermelho até você mudar de cor de preenchimento de novo. O stroke não altera o fio, são dois conceitos diferentes. Então, tem comandos que relacionam. Então, o fio só é alterado por outro comando de fio ou então um no fio, quando você manda tirar o preenchimento. Então, vamos para o 11. Meu objetivo, pessoal, é chegar em if. Depois que a gente chegar em if, aí eu vou dar uma sossegada, if else, e a gente vai poder praticar bastante. Então, a gente está dando esse conteúdo, até chegar nas estruturas básicas. Então, bora aqui para o próximo. O próximo é o 11. Pronto. E agora a gente vai para a nossa ideia do que é uma atribuição. Se você fizer isso, você vai ver que a nossa bolinha agora se mexe. Por que a nossa bolinha se mexe? Vamos voltar ali para o nosso P5. Esquece aquele dali e eu vou desenhar só uma bolinha. Eu vou fazer só um círculo. Oi. A única coisa que eu estou fazendo aqui está muito pequena essa bolinha. Deixa eu fazer uma bolinha maior aqui. Fazer de tamanho 100. Então a única coisa que eu fiz foi desenhar uma bolinha na tela. Beleza? Todo mundo feliz, todo mundo sossegado. Função está sendo executada o tempo todo, concorda? Sim ou não? Executa. Só que ele sempre desenha a bola no mesmo lugar. Se essa bola tem que se mover para a direita, qual é o valor dela que vai mudar? O X, a largura, ou o Y, a profundidade? Se ela vai para lá, é o X, mas o X aumenta ou diminui? Ele aumenta. Aumenta. Se eu quisesse que ela fosse para baixo, quem é que tinha que mudar? O Y. Aumenta ou diminui? O Y aumenta para baixo. Então, como eu quero que isso daqui mude, eu não posso deixar isso daqui um valor fixo. Eu tenho que transformar isso daqui numa variável. Então, eu vou lá e vamos criar aqui uma variável.
eu vou chamar de seja x, e aí eu vou colocar o valor 100. E aí eu mando desenhar no x. Mudou alguma coisa? Não. Por quê? Porque o meu x, ele é sempre o mesmo. Ah, beleza. Se eu quero que o x aumente uma unidade, o que é que eu tenho que fazer? Sim. Aí agora a gente vai para um conceito novo, que é a ideia de atribuição. Se eu fizer só x mais 1, cadê? Sumiu aqui. Se eu pegar apenas e escrever na minha tela x mais 1, eu vou estar fazendo isso. Qual é o valor de x? 100. 100 mais 1, 101. Você conseguiu gerar o valor 101. E só. Só que você não quer gerar o valor 101. Você quer gerar o valor 101 e dizer que esse vai ser o novo valor de x. O x que era 100, agora vai ser 101. E quando a nossa bolinha for desenhada, vai ser desenhada em qual posição? Na 101. E aí ele vai executar de novo e aí vai virar o 102. Então, para fazer uma atribuição, a gente escreve assim, ó. A construção usando um igual, ela não representa igualdade, representa atribuição. Então, isso que você está dizendo, ele equivale à seguinte coisa. Some x mais 1 e salve em x. X mais 1 vai virar 101. 101 eu vou guardar em x. O novo valor de x é 101. Bem? Então, vamos entender agora o conceito do que é que está do lado de lado igual, o que é que está do lado de cá do igual. Quando você faz isso, você tem a seguinte ideia. Lugar recebe valor. Você vai pegar um valor e colocar esse valor em algum lugar. Nesse caso, onde é o lugar que você vai guardar o valor? No x. E qual é o valor que você vai guardar? Qual é o valor de x atualmente? 100. 100 mais 1, 101. Guardei esse 101 em um lugar. X recebe 101. Se você entende o conceito de lugar e valor, você vai ver que isso daqui não faz sentido. 5 recebe x. Ué, por que isso daqui não faz sentido? Porque o 5, ele não é um lugar. O que significa? Coloca 100 dentro do 5. Tem significado. Lembra qual é o nosso conceito de variável? Uma variável é um lugar onde eu guardo um valor. A variável é um lugar onde eu guardo um valor. Então, quando você faz isso, você está dizendo, pega o valor, altera e salva. Quando é tipo let igual a 100? Não, porque isso daqui não é um lugar. Não faz um sentido. Uma variável precisa de um identificador, que é qual é o nome que eu vou dar para esse lugar para quando eu precisar acessá-lo, eu saber dele. Então, 5 não é um nome válido para uma variável. Ok, estamos quase chegando lá. Só não vai funcionar por um único motivo. Lembra que a tua função draw está o tempo todo sendo executada? Começou a função, criou o x, valor de x é 100. Desenhou em qual posição? 100. Agora vai virar 101. Acabou a função, o que acontece com a variável que eu criei dentro da função? Desaparece. Começou de novo, criou o x, x recebe 100. Então, para onde é que eu vou ter que mover isso aqui? Porque se eu deixar ela aqui dentro, ela vai estar o tempo todo sendo destruída e recriada, destruída e recriada. Eu não quero que ela seja destruída e recriada. Eu quero que ela persista, que ela permaneça conforme a execução vai acontecendo. Então, eu vou ter que tirá-la para fora da função. Vou pegar isso daqui, que é o nosso processo de criação, e vou colocar, por exemplo, eu normalmente gosto de colocar antes de todas as funções.
E agora, quando a gente fez isso, ela se tornou uma variável global. Ela pode ser vista aqui, pode ser vista aqui e é persistente. Ela não vai ficar sendo criada e destruída, criada e destruída. Então, na primeira vez que eu desenhar o círculo, qual vai ser a posição que ele vai ser desenhado? A posição 100. Por quê? Porque começou aqui 100. E aí, terminou a função, aí ele vai virar 101. E a próxima posição vai ser desenhada no 101. E depois, no 102. Depois, no 103. Sobre... tipo, ela tá lá em cima, está sendo destruída. Não. Quando eu criei ela aqui dentro, tudo que você cria aqui dentro, ele também é destruída quando a função acaba. Então, ela estava sendo criada, usada e destruída. Criada, usada e destruída. Se ela é destruída, eu não vou lembrar qual é o valor que ela tinha quando a função entrar de novo. Para eu lembrar qual é o valor que ela tinha, ela tem que ser criada fora do escopo. Por isso que a gente puxou ela aqui para cima. Porque ela não vai ser destruída. Oi? Não, se você tivesse falado comigo. Entendeu? Ela não vai ser destruída nunca. Então ela começa em 100, depois vira 101, depois vira 102, depois vira 103, e a gente tem a nossa bolinha que se mexe. Ela vai infinito. Agora a parte. Tem uma expansão lá do velocidade, né? Tem. Bora comigo agora, de pouquinho em pouquinho. A cada frame, a nossa bolinha está andando quantos pixels? Não. A cada frame, a cada draw, ela se move para a direita quantos pixels? 1. Porque eu peguei o x dela e somei de 1. Se eu quiser que ela cresça 2 pixels, o que é que eu tenho que fazer? Em vez de colocar Em vez de eu colocar o x, eu vou colocar x mais 2. E agora ela vai se mover 2 pixels por frame. E se eu fizer isso daqui, ó? X vezes 2. Eita, meu Deus. Vai demorar pra piscar. Tá, vamos lá. Vamos lá. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês é o nosso conceito de debug. Eu quero que vocês imaginem o que vai acontecer aqui. O X vai... Eu vou compactar aqui só para ficar melhor de ver, tá? O X está começando no 0 e a cada frame eu dobro o X. Será que ela vai ficar muito rápida? A cada frame ela fica mais rápida do que multiplicando o anterior. Ah, tudo bem, ela começa no 0 e a cada frame eu dobro a posição dela. Então, se ela começar do 0, para onde é que ela vai? Canto nenhum. Porque ela começa no 0. Aí no próximo frame, 2 vezes 0. E aí ela vai para onde? No 0. Aí no próximo frame, 2 vezes 0. 0. E ela não fica em canto nenhum. Agora, se eu colocar 1, agora muda, né? No primeiro frame, ela vai estar no pixel 1. E no segundo frame, 2. E no terceiro. E no quarto. Só que a gente não vai sequer conseguir ver, a não ser que a gente deixe muito devagar. Tirar o presidente. Como é que eu vou colocar 1 frame por segundo? Mas assim, ela vai simplesmente desaparecer, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Não dá. Vamos... Só que a gente pode colocar 1 frame por segundo para a gente acompanhar o frame rate 1. Então, bora lá. Aqui eu tenho 400 pixels, então eu vou até... Vai. 1, 2, 4, 8... 16, 32, 64, 128, 256, 500 e pouco. Saiu da tela. Por que ela acelerou? Porque a cada frame eu estou pegando o X dela e dobrando. Eu multipliquei por 2. Ó, eu peguei a posição que ela estava e multipliquei por 2. E aí ele tem essa sensação de exponencial, né?
1, 2, 4, 8, 6, 28, 104, 128. E ele vai lá. Então vamos aqui nós. Não. Vou fazer só mais um mesmo. Só mais um. Cadê? Ah, é porque o frame rate está no muito baixo, né? Então o frame rate em 10 é igual. 10 são 10 frames por segundo. Ok, bora lá. A nossa bolinha foi embora. Só que eu estou com saudade. Como é que eu trago ela de volta? Quando é que eu devo puxá-la de volta para mim? Quando ela sair da tela. Aí a gente começa a pensar, o que significa sair da tela? Que a posição dela, o X dela, se tornou maior do que a largura da tela. Ué, quando isso acontecer, como é que eu faço para puxar ela de volta? Eu tenho que determinar onde é o fim da tela. O fim da tela é largura. E o que é o começo da tela? Vai ser um zero, né? Aí a gente vai para a nossa primeira ideia, que é a ideia de controle. O primeiro controle é o se, que a gente acabou usando na primeira aula, quando foi fazer o teste do pedra, papel, tesoura, exato. Que a gente tinha um teste, se isso acontecer. Então eu poderia fazer isso aqui também. E o se, ele é feito com um if. Ele é assim, ó. Se, tá vendo? E aí eu digo qual é a minha condição. Ué, vou colocar aqui o parênteses e aqui dentro do parênteses eu digo qual é a condição que eu vou testar. Quando é que eu quero que ela volte? Quando o x dela chegar no limite. O limite é a largura. Então, se o x for... E agora eu tenho as mesmas coisas da matemática. Eu tenho maior, eu tenho menor, eu tenho igual. Só que igual aqui são dois, tá? Porque quando eu uso um só igual, significa o quê? Atribuição. Um igual significa pega esse valor e joga aqui. Dois iguais é igual. Entendeu? Só que eu quero que se ele passar da tela, ou seja, se o x dele for maior do que o limite, qual é o limite? Largura. Se o x dele for maior do que a largura, de novo. Tá vendo isso aqui? Escopo, porque o meu if determina um conjunto de coisas que vai ser executada se isso daqui for válido. Então, se isso daqui for verdade, como é que eu faço a bola voltar? Não. É só zerar. Porque se ele está lá no 400, se eu botar x igual a zero, o que, é que vai acontecer? Ele vai voltar para o zero. Já. Ele vai bater na borda e voltar. Mas fica para a próxima aula. Vamos deixar para o zero, tá? Vamos ver o que acontece. Ih, ele deu algum erro aqui. Bora caçar. Largura não está definido. Eu acho que eu não estou usando as variáveis, né? Ah, não. Usei 400, né? Então, se x for maior que 400. Se x for maior que 400, x volta para o zero. Vai, bolinha. Vai. Ué, por que deu certo, mas deu estranho? Porque o ponto de referência não é a borda. O ponto de referência é o meio. Então, quando o meio chegar no 400, é que ele volta. Se eu quisesse que fosse a borda, quando o meio estiver bem aqui, qual é o valor daqui? É 400 menos o raio. Isso daqui é 400 menos o raio. Qual é o raio da minha bolinha? Deixa eu ver. A largura dela é 100. Então, o raio dela é 50. Se a borda é no 400, quando ele tocar a borda, ele vai estar no 350. E se eu não quero que ele comece aqui, porque se eu botar aqui é zero, né? Ele vai começar assim. Se eu quiser voltar ele para cá, ele vai ter qual valor? 50. Oi.
400 é A largura da tela. da Terra. E aí o 350 É a largura da tela menos o raio. Esse valor aqui é a largura da bola. Se a largura da bola é 100, o raio é 50. Então, quando a bola estiver tocando o limite, a bola daqui vai estar no 400, mas no meio vai estar no 350. Isso que a gente colocou aqui. Então agora é para ele aparentemente funcionar, é porque ele começou do zero, né? Então ele começou da bola. Mas agora. Mas agora tá certinho, né? Tá quando ele tocando. começar nos 50. Ele começa. Aí ele toca e já começa o outro. Mas ele começa do canto certo, ele não começa fora da tela. Se eu quisesse outra bola, o que é que eu tenho que criar? Eu quero uma indo para lá e a outra indo ao contrário. Ou então, sei lá, a outra indo mais rápido. Mas se eu vou precisar de duas bolas, o que é que eu vou ter que criar? Outra variável. Perfeito, lembra? Uma variável é uma informação que eu quero guardar. A partir do momento que eu vou ter que guardar a informação de duas bolas, eu vou precisar de duas variáveis. Se eu botar dois mais dois, vai virar 4. Mas vamos lá. É muito ruim a gente ficar usando valores assim diretos. Vamos logo trocar pelas variáveis, tá? Então eu vou também criar aqui a largura, vai ser 400. A profundidade vai ser 400. Qual é o valor que tem aqui? Largura e profundidade. Esse 100 aqui é o diâmetro do círculo, né? Então eu vou criar uma variável chamada raio. Então o meu raio vai ser 50. E a gente deixa de usar números mágicos e começa a pensar em termos de variável. Então, ao invés de fazer x, 100, 100, esse 100 aqui fica 2 vezes o raio. A minha bola não vai mais começar no 1. Se eu quero que ela comece dentro da tela, ela vai começar na posição com o valor do raio. Não é 350 mais. O que é que significa o 350? É o limite da tela, que é largura, menos o raio. E aí você começa a colocar tudo em termos de variável. E esse 50 aqui é o raio. O nosso código funciona igual ao que a gente estava rodando. A diferença é que agora, como está tudo em função da variável, você pode alterar da forma como você quiser. Fazer um círculo gigante. Círculo gigante. Vai tocar e vai voltar. Vai tocar e vai voltar. E se eu quiser diminuir a tela, onde é que eu venho aqui? Minha tela não vai ter mais 400, vai ter 300 de largura. Por que é que tudo ainda funciona? Porque eu fiz pensando nas variáveis. Tá? Vou fazer outro círculo. Se eu preciso de outro círculo, eu preciso de outra variável x. Então, eu vou dizer que uma é o lento. Então, eu vou dizer que uma bolinha vai ser o x lento e outra vai ser o x rápido. As duas vão começar no mesmo lugar. É porque elas vão começar na borda da tela. Vão começar na borda da tela. Eu estou pensando em criar duas bolas. Uma que vai andar rápido e uma que vai andar devagar. Se eu preciso de duas, eu preciso de duas informações que eu vou guardar. Porque uma vai estar no canto e outra vai estar no outro. Beleza. Eu criei a bola. Ela existe? Eu não criei a bola, né? Eu criei só um local para armazenar a posição da bola. O que é que eu preciso fazer agora? Próximo passo. Desenhar a bola. Onde é que eu desenho a bola? Na função aqui, circle, né? Isso daqui agora vai desenhar o x lento
E aí eu tenho que fazer um outro círculo, desenhando uma bola no X. Rápido, vou desenhar do mesmo tamanho. 100 e 2 vezes raio. Ó, desenhei a primeira bola, desenhei a segunda bola. Agora tem duas bolas. Só que só uma delas está se movendo. Por quê? Porque eu só estou mexendo no X de uma. Então, ó, X lento recebe X lento mais 1. X lento. X lento. Eu só renomeei, tá? O que era X para X lento. Então eu tenho uma bola que nunca se mexe e a outra bola que está se mexendo. Não é não? Tá uma por cima da outra, né? Bola gigante. Como é que eu tiro o preenchimento, hein? No fio. Como é que eu faço para elas ficarem menorzinhas, as duas? Eu vou mexer aonde? Eu vou colocar 50 para ela ficar menorzinha. Vamos lá. Eu criei a variável da posição das duas. As duas começam encostadinhas na borda. Aí eu vim bem aqui, desenhei 2 círculos. Só que eu só estou fazendo um deles se mexer, o lento. Então, quando eu rodar, tem um lá parado e o outro se mexendo. Aí, quando ele chega lá, ele volta para esse cantinho aqui. Se eu quero que a rápida também se mova, o que é que eu tenho que fazer? Essa linha é quem move a bola lenta. Ela pega o valor da bola lenta e aumenta de 1 toda a rodada. Se eu quero que a outra bola se mexa, eu vou ter que mudar o X que ela possui. Porque esse valor aqui em algum lugar está mudando? Não. Esse valor aqui nunca muda. Então eu tenho que ir lá e qual é o nome da variável? X rápido. Vai ser X rápido. Mas se eu quero que ela seja mais rápida que a primeira, qual valor que eu posso botar aqui? Qualquer um que seja maior do que 1, né? Vou colocar mais 2. Então agora, como essa variável está aumentando, a bola vai se mexer. Teria como uma linha só. Não. Ó, tá ruim de ver, né? Como é que eu faço a lenta ser pintada de vermelho e a rápida ser pintada de azul? A lenta vermelho e a rápida azul. Antes de pintar a lenta, eu vou mudar o preenchimento para vermelho. Agora a lenta está sendo pintada de vermelho, mas a rápida também. Então, antes de pintar a rápida, eu vou mudar para blue. E agora, na hora de pintar a lenta, eu pinto de vermelho e a rápida eu pinto de azul. Então, é para ter uma vermelhinha e um azulzinho. A corrida... Ué, só que a vermelha volta e a azul não volta. Quem é que está fazendo a lenta voltar? Um pedacinho aqui, né? Se a lenta encostar na borda, ela volta para o começo. Então, se eu quero que a azul volte também, eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, vou lá e... Se a rápida encostar na borda, ela volta pro começo. Se a rápida não pode... Por que é que a azul está sempre em cima da vermelha e nunca o contrário? Ela é desenhada depois. Na ordem dos desenhos, ele vai empilhando as coisas. Como o nosso comando de desenhar azul está vindo depois do comando de desenhar vermelha, aí elas estão se sobrepondo. Bora lá. Eu sei que eu estou exigindo cognitivamente muito de vocês. Eu vejo que tem alguns que já estão com a bateria mental assim, piscando laranjinha, né? Mas ainda dá para a gente dar mais uns passinhos hoje ou já saturaram?
Se quisesse a vermelha ficar em cima e a azul embaixo. Mas tu diz baixo, aqui embaixo? Aqui embaixo. Tá. Onde é que eu estou desenhando elas? Aqui, ó. Circle, circle. Como eu estou desenhando todas as duas na profundidade 100, elas estão na mesma trilha. Se eu quisesse baixar azul, eu poderia mandar desenhar ela na profundidade 200. Aí ela baixou a trilha um pouquinho. Isso aí. Beleza, bora lá. Elas estão indo para a direita. E se eu quisesse que a azul fosse para a esquerda? Só azul. O que é que está fazendo ela ir para a direita? Aqui, ó. Mais 2. É azul não é rápido. Mais 2, toda a rodada, ela vai 2 pixels a mais para a direita. Se eu quero que ela vá para a esquerda, aí eu vou ter que subtrair, né? Dos 2. Ela vai ter que jogar na posição pela suja. Se eu fizer isso, menos 2, toda rodada ela vai para a esquerda. Ao contrário da outra. Ao contrário da outra, que toda rodada está indo para a direita. Ué. Mas aí vai acontecer uma coisa engraçada. Ué, por que ela foi embora? Porque não esbarrou lá. Porque o único teste que eu fiz é se ela tinha passado da largura. Então eu vou mandar esse código para vocês, tá certo? E você vai tentar mudar esse if aqui, para ele aparecer do outro lado, tá bom? Então eu vou copiar esse código aqui lá no Don't Baleia. Copiar o código todo aqui. Cadê? Foi nada. Don't Baleia. Não dê Ctrl X, tá certo? Porque senão vai sumir para os seus coleguinhas. Copia lá da baleia e cola no teu editor. Oi. Hã? Vocês podem usar, vocês vão ter esse código. Eu mando lá, eu posto lá no Telegram. Eu posto no Telegram. Assim que a gente terminar, eu posto no Telegram. Ó, vamos lá. O que o código está fazendo atualmente? Ela vem para cá e some. Concorda? Só que eu não quero que ela suma. Eu quero que ela vá para o outro lado. Como foi que a gente mandou ela de volta? Se o x0 for maior que 400, eu puxei ela para o zero. O que seria fazer ela sair daqui e voltar para o outro lado? Ela começa a diminuir, né? Diminui. O que é que significa que ela bateu bem aqui? Qual é o x dela? Zero. Se o x dela for zero, para onde é que eu vou mandar ela agora? Para o lado de lá? Para a largura. Lá para a largura. Então você vai alterar o if para mudar isso. Você vai, ao invés de escrever se rápido for maior do que largura, você vai fazer se o rápido for menor do que zero. E aí, se for menor do que zero, você vai mandar ela lá para a banda de lá. E ó, atenção, o maior é assim, o menor é ao contrário, tá? O menor é pro outro lado. Então pega o código, coloca aí no teu editor e tenta fazer ele lá pro outro lado. Amanhã não tem aula teórica. O que a gente tinha de teoria para essa semana já foi. Então amanhã é só prática. A gente fazer código e testar, e treinar e escrever, tá? Ei, acabou não. Ah, tá. Foi mal. Bora, tem que fazer ela aparecer do outro lado. Vamos lá. É, porque ela não tá vindo pra cá. Do jeito que tá aqui, ela tá indo pra lá e quando chega lá, ela volta pro começo. Eu quero que seja o contrário, que a azul vá para a esquerda e quando chegar aqui, volte para o fim. Então uma vai ficar indo e desaparecendo e a outra vai ficar indo e aparecendo lá do outro lado. É o céu, sinal do céu. Tá lá na baleia. Mas eu tava colocando a minha mão. Ah, eu tenho que salvar aqui e mandar o link.
Ctrl S. E aí eu mando o link. E o rápido é menor do que a largura, certo? Bolas contrárias. Ele vai para. Mandei também no Telegram, tá? Aqui é o primeiro, aquele que faz as coresinhas, e aqui é o das bolinhas, em uma para cada lado. Tentem aí fazer ela inverter. Bora lá. Então, o que é que você vai alterar isso daqui, ó? Se a posição da bola rápida for menor do que 0, então a bola rápida vai receber a largura. Se ela estourar a tela, você joga ela lá para o lado de lá. Tentem refazer só esse pizinho. Ele mostra tudo. Isso, sim. Mas já tá lá no Notepad, é só tu escrever no Notepad baleia aí. Aí já. Vocês podem copiar o código que eu mandei, pessoal. É só digitar Notepad baleia que eu colei tudo lá. Aí é só você escrever Notepad baleia no navegador, copiar o código inteiro e só trocar o pedacinho do if que é para fazer ele virar ao contrário. Oi. Dá uma olhada. Eu acho que é o quê? Eu acho que é igual a 0. Roda aí, deu certo? Não, eu tô... Altera o código e testa. Bota para rodar e ver se ela tá funcionando. Ó, não existe esse igual aqui, ó, tá vendo? Tira tudo, senão não vai funcionar nada. Não deu certo. Esses Vai para a iguais, metade, ó. esses iguais aqui não existem. Isso mesmo. Uma vai para um lado e a outra vai. Vamos de pouquinho em pouquinho. Olha, igual a largura aqui. Verifica o sinal do menor se tu está acertando. Se o rápido for menor do que 0. Uma foto, Ah, tudo bem. se O X. fizer igual a lá, Não é igual. É se for maior. É porque, ou seja, se ele estourar a tela, ele volta para cá. Mas se ele estourar por aqui, ele volta para lá. Então, tentem fazer esse efeitozinho aqui. E o pessoal que está chegando agora, sem as aulas, a primeira aula gravada. E você tem também a monitoria, que é todo dia na hora do almoço. Todo dia na hora do almoço, de 12h30 a 1h30. Vocês também ajudar no grupo, vocês podem combinar um horário para sentar, ficar usando esse lado de 2 todo dia na hora do almoço. Só aqui, só, tá? Esse realmente fora disso, né? Não sei se você tem fora, só tá fora disso, você nunca se acertava. Isso. Este tem outro grau. Esse grau tem outro setup. Esse grau tem outro setup. Você não vai mostrar.
O irmão não dá certo. Porque ele está travando. Você trabalhar com números quebrados. Então você fala assim. Então você vai estudar o maior. Se ele passar, só que ainda tem que ter se ele passar, você reposiciona e Eu pedi para o que vamos lá. Ó, pessoal, vamos lá. Queridos. Ó, eu sem querer, eu sei que vocês fofoca aqui. O cérebro, o cérebro ele pode ser um poderoso aliado, mas um inimigo capcioso. O fato de você ter o vídeo pode lhe levar a pensar, deixa pra lá, depois eu assisto a aula e tento entender. Só que a gente está aqui juntinhos. Então, na hora que você se perder, você diz, professor, eu não entendi isso. Você não espera chegar em casa, que aí você dizendo tudo, tá certo? A aula é feita assim com gente, justamente porque não é uma videoaula. A aula é única, é só de vocês. E por isso que eu sou muito livre. Então, vamos lá. Teve um pessoal que já viajou direto, viajou legal aqui nessa parte. Então, eu vou me livrar de uma das bolas, tá certo? Para quem se perdeu em relação às posições. Me livrei de uma das bolas, não vai ter mais bola lenta nem bola rápida, vai ser uma bola só. Ó, só uma bola, só um X. Vou desenhar essa bola, desenhei o X, esquece lento e rápido, vou voltar para o que eu tinha. X recebe, X mais 1. Pronto. O jeito que está aqui é o jeito que a gente estava no começo. Ela vai sempre para frente, um pixel. Ué, foi que eu errei aqui. Raio não está definido. Eu comi o raio, eu comi o raio. Então eu vou tirar o raio também. Vou fazer com números. O raio vai ser fazer com números. Tem uma bola de novo, tá? Então, para os que se perderam aqui, vamos lá. O que é que eu quero? Eu quero que quando ele chegue nesse limite, ele volte para o começo. Aí você tem que ir para a abstração. O que é que significa que ele chegou no limite? Significa que esse X, que está controlando a posição dele, chegou no limite. E quem é o limite nesse caso? A largura. Então, aí a gente vai escrever um código que é um código de condição. A gente vai criar um pedaço de código que não vai executar sempre, só vai executar de vez em quando. E quando que ele vai executar? Quando chegar no limite. E como é que eu escrevo isso? Ué, escreveria assim, ó. Se o meu X, que está controlando a posição, chegar no limite ou passar do limite, ou seja, se ele for maior do que o limite, e o limite aqui eu coloquei na variável largura. Se ele, por exemplo, a largura aqui é 400. Quando ele chegar no 401, esse código vai rodar. Se ele for 300, não vai rodar. Se ele for 200, não vai rodar. Mas quando ele for 401, 400.5, esse pedacinho aqui vai rodar. O que esse pedacinho vai fazer? Vai pegar o meu X e botar de volta para o valor 0.
Então, aí ele começa. 100, 150, 200, 300, 401, volta para o zero. 0, 100, 0, 401, volta para o zero. E aí ele ficou aqui nesse... Mas para chegar assim, exatamente na ponta, a largura menos o metade. Vamos agora para o contrário, que foi a proposta que eu fiz para vocês. Se eu colocar ele para diminuir, ele vai começar em alguma posição. Vou começar ele aqui na posição 200. E agora eu estou colocando ele para vir para a esquerda. O que significa dizer que ele bateu nessa borda aqui? E o X dele que começou no 200, foi 150, 100, 50, 0, menos 1. Quando ele chegar no menos 1, eu quero jogar ele para o lado de lá. Qual é o valor que eu vou colocar no X? O máximo, que é a largura. Então, quando ele se tornar menos 1, ele vai entrar naquele pedacinho de código, vai pegar aquele valor que era menos 1 e vai transformar em 400. E aí ele vai passar lá para a pontinha de lá. Então, se por acaso o meu X for menor do que 0, X recebe largura. Então aqui eu tenho dois casos. Se ele estourar o limite de lá, ele vem para cá. E se ele estourar o limite daqui, aí ele vai para lá. Vamos ver. 100, 50, 30, 20, menos 1, 400. 300, 200, 100, 50, 20, menos 1, 400. E aí ele vai lá no loopzinho. Então, por que a gente chama isso daqui de estrutura condicional? Esse ifzinho é um conceito de condicional. Por quê? Porque ele condiciona, ele define quando isso daqui vai ser executado. Isso aqui não vai ser executado todo o loop. Vai ser executado só quando essa condição for bem sucedida, né? Quando essa condição for aprovada. X é maior do que largura? Ok. Então agora X é 0. X é menor do que 0? Ok. Então X é igual a largura. Tudo bem? E aí todo aquele negócio de raio e tal, é só para fazer aquele ajuste de não deixar ele ir até o meio, né? Mas tocar na bordinha. Oi. Porque tu está errando só no controle. O controle do limite. Tu esqueceu de colocar 2 vezes o raio, provavelmente. Está usando só o valor de raio aqui. Aí ele tá errando. Aqui é largura, então aqui é 2 vezes o raio. Na hora de desenhar o círculo. Então depois eu olho, tá? Ok, pessoal, eu vou fazer a chamada.